Defesa francesa, variante das trocas. E4, E6, defesa francesa, D4, D5, E toma D5, E toma D5. A variante simétrica é muito conhecida por jogadores que querem empatar, mas na verdade as negras devem jogar com muito cuidado, porque as brancas têm uma iniciativa pequena, mas duradoura. Aí as brancas têm vários planos, por exemplo, podem jogar cavalo C3, que permite a cravada, mas depois, por exemplo, de cavalo C6, sem querer cravar, sem complicar sem nó, simplesmente centralizando, cavalo F3, bispo B4, bispo D3, cavalo de G7, roque, torre E1, bispo F5, o jogo é muito igual, totalmente igualado, simétrico. Bispo D3 é um pouco mais agressivo, apontando por futuro roque. As mais simples para as negras é cavalo C6. Depois de C3, bispo D6, cavalo F3, bispo G4, roque, cavalo de G7, torre E1, dama D7, cavalo de BD2. As negras fazem roque grande, se livrando do ataque preparado pelas brancas, que não era tão forte assim, mas agora já não tem mais nada. Um jogo igual também. C4 é uma continuação agressiva. Depois de bispo B4, cavalo C3, cavalo E7, cavalo sempre fica bem em E7. Tanto ele apoia a vinda do bispo a F5, como controla o centro. Depois, por exemplo, de cavalo F3, bispo G4, bispo E2, D toma C4. As negras esperaram o bispo mover para tomar em C4. Bispo toma C4, cavalo vai entrar em F5, pressionando o peão isolado das brancas em Mieses e Moreno. A partida principal, entre Judith Polgar e Vladimir Kramnik, 12 Hermanos, 1997, seguiu cavalo F3. E depois de cavalo C6, agora se bispo D5, simplesmente bispo D6, C4, D toma C4, D5, parece que as brancas estão ganhando uma peça, mas A6, bispo A4, B5, D toma C6, B toma 4, roque, cavalo E7, dama toma 4, as negras ficam bem também, igualam também, por exemplo, roque, cavalo de BD2, e o peão C é tão fraco quanto o de C6, é tão fraco quanto o de C4, a tendência é mais uma linha de empate. Vou adiantar para o Polgar Kramnik que vai acontecer algo similar. Bispo D3, bispo D6, roque, cavalo de G7, também o Kramnik usa expediente, C4, D toma C4, bispo toma C4. Se as brancas não jogam com C4, fica uma posição simétrica, com um centro seguro e uma grande tendência à igualdade. Depois de C4, as brancas procurando algo mais, bispo toma C4, roque, H3. O Domatov diz que cavalo F5 dá uma pequena vantagem às negras, mas o Kramnik jogou o simples lance de desenvolvimento bispo E6, não preocupando com o peão isolado. Aqui o garfo D5 não existe, porque depois de cavalo toma D5, por exemplo, bispo toma D5, bispo toma D5, dama toma D5, as brancas estão levando descoberto, perdendo a dama. Então, uma ciladinha bobinha aqui, mas tem que ficar esperto. Depois de bispo toma E6, F toma E6, o Kramnik achou que essa debilidade não incomodaria ele, como não incomodou. Em compensação, tem a coluna F aberta e o controle de casas centrais, com a ajuda do peão isolado. Seguiu o cavalo C3, dama E8, torre A1, dama G6, torre A4, torre de A E8, dama E2, cavalo D5 com jogo igual. Torre G4. Aqui as brancas não tem muito como forçar além disso, né? Como que o bispo não tem uma casa boa, muito boa para sair com objetivos de ataque. Então o plano que poderia seguir era uma tentativa de pressão
em E6. A Judite é uma jogadora agressiva, seguiu com torre G4, dama F5, bispo H6, se defende facilmente com torre F7, cavalo H4, cavalo toma C3, B toma C3, sumiu o peão isolado de D4, dama A5, bispo D2, E5. O Kramnik corretamente não preocupou e acabou resolvendo o problema rápido. Cavalo F3, torre E7. E agora a Judite fez alguns sacrifícios de peões aqui bem estranhos. D5, o Kramnik aceitou, dama toma D5. C4, dama C5, cavalo G5. A partida ainda está igualada. Torre F5, cavalo E4, atacando a dama do Kramnik. Cavalo D4 atacando a da Judite. Dama F1, dama C6, C5, o segundo sacrifício de peão. Bispo toma C5, torre C1, B6, e agora as negras têm clara vantagem material. Dama A6, H5, torre H4, dama G6, e a situação das brancas começa a ficar complicada. A torre de H4 ficou fora de jogo, a dama foi lá na asa da dama, o Kramnik não ligou de comer material já que está atacando o rei. Aqui deveria tentar rei H1, dama C4 é um erro. Depois de torre de F7, as negras têm uma vantagem muito grande. A Judite jogou torre C3 e levou cavalo F3 cheque, atacando a torre de H4 e o rei. E depois de torre toma F3, torre toma F3, muitos problemas defensivos. Seguiu bispo E1, bispo E7, a torre está presa em H4, perdendo material e perdendo rapidamente a partida. Depois de cavalo D2, bispo toma H4, cavalo toma F3, bispo F6, sem entrar em maiores complicações, cavalo D2, rei H7, ficou com dois peões a menos, está completamente perdido as brancas. Cavalo E4, torre D7, bispo C3, C5, dama E2, rei G8, dama C4, dama F7, dama E2, C4, F4, torre D3, F5, bispo E7, G4, torre toma H3, mais um peãozinho, e as brancas abandonaram.